Bom dia, estamos no dia 19 de janeiro de 2026 para mais um episódio do nosso projeto Vida Feliz. E hoje nós vamos conversar sobre a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Uma coisa interessante a ser pensada, né? Oi Martinha, querida Joyce, queridona também. Nosso tema hoje é exatamente esse. Como nós nos relacionamos com Deus. Bom dia, minha querida. Nós estamos aqui iniciando mais uma semana, como sempre, a expectativa de podermos proporcionar reflexões direto de Sampa. É isso aí, Martinha, dá um beijo no meu mano. Espero que tenham conseguido ir lá na exposição do Titanic, deve estar sendo muito legal. Cecília, queridona, Luciana Santos também entrando aí, que bom. Então vamos lá, gente, vamos falar desse tema, que é um tema muito interessante, né? Obviamente, para aqueles que acreditam na existência de uma força maior que rege todo o universo. Muitas pessoas chamam essa força de Deus. Existem outros nomes, outras denominações. Algumas pessoas entendem que realmente existe uma força, algo gigantesco, algo que é difícil de nós conseguirmos dimensionar, até mesmo entender. Fala, meu primo, querido neto, Luiz Martins, já está de volta, meu amigo. Enfim, então, falar de Deus não é tão fácil, né? Obviamente que quem não acredita, bom dia meu amor, Mariângela, quem não acredita na existência de Deus, na existência dessa força que rege tudo o que existe no universo, e não é pouca coisa, né? Se nós formos parar, nos darmos um tempo para a gente pensar um pouquinho no que seja o universo, nossa, é uma coisa tão... Ô Carol, querida, dá um beijo nos meus netos queridos aí, tá? Se a gente for parar para pensar na imensidão que é o universo, e ainda existe o conceito de multiverso, ou seja, outros universos, é uma coisa tão grandiosa. E se a gente entende que existe uma inteligência suprema, que é a causa primária de tudo que existe, vai dar até medo, não é verdade? Então, é muito difícil, no nosso nível de entendimento hoje, nossa capacidade intelectual, a gente conseguir minimamente entender o que é Deus. No Livro dos Espíritos, na primeira questão do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a pergunta foi feita, foi esse tipo de pergunta feita aos espíritos por Kardec. O que é Deus? Não é quem é Deus. Porque acontece que ao longo da história da humanidade, a partir do momento que principalmente a partir de Jesus, em que houve aquela certeza, ainda está em São Paulo, né, Luiz? Que bom. Em que houve a ideia de um Deus único, né? Então houve, por essa dificuldade das pessoas tinham de entender o que é essa força, naturalmente começou a haver uma associação a essa força ao que se conhecia. Então, por essa incapacidade de concepção desse conceito, né, começou a se atribuir a esse Deus, a essa força, a condições características humanas. Então daí vem aquela questão, ó, Deus está com raiva, Deus é vingativo, Deus castiga. Então são uma série de conceitos, né, que estão atribuídos a sentimentos humanos. Mas se nós formos parar, e detalhe, é uma crença que foi incutida em nós desde sempre, né? Há muitos e muitos séculos nós convivemos com essa ideia de um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus que castiga, né? Então, e acaba que é uma crença que nos limita até mesmo a nossa capacidade de conexão com essa força maior que criou todo o universo. É muito difícil para nós conseguirmos imaginar
algo que sempre existiu. Porque se Deus é o criador de tudo, ninguém criou Deus. Oi, Joaquim, queridão. Ninguém criou Deus. Então é muito difícil para nós conseguirmos entender, compreender uma coisa que sempre existiu. Isso é muito doido, né? Mas, por outro lado, nós podemos, a partir do momento que a gente entende essa grandeza, essa coisa imensa que é Deus, no seu nível de inteligência suprema, nós podemos e devemos entendê-lo de uma maneira mais sensata. Como é que a gente pode entender que a gente precisa ter medo de Deus? Poxa, Deus vai te castigar. Isso daí Deus não vai gostar. Isso não existe. Isso absolutamente não existe. Não existe. Até porque Ele, né, essa força que gerou tudo, ela não vai punir, ela não vai castigar aquelas suas criaturas. Ela vai dar para todos as oportunidades necessárias para que todas as suas criaturas evoluam. Isso é algo muito mais sensato do que a gente viver com medo. Oi, Guilherme, queridão. A gente viver com medo de fazer algo porque vamos desagradar a Deus, porque Deus vai ficar chateado comigo, Deus vai me castigar. Isso não existe. Isso absolutamente não existe. Agora, existem sim, Verônica querida, existem sim uma lei que é universal, criada por essa força, criada por Deus, que é uma lei que ela é incorruptível. É uma lei na qual todos nós, todas as suas criaturas, estejam onde estiverem nesse universo gigantesco, estão sujeitas. Então, se nós transgredirmos essa lei, através do mau uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos ter que responder sim a essa transgressão. Isso é lei. Isso é lei. Então, não existem exceções. Não é porque eu sou de determinada religião que Deus vai gostar mais de mim. Não é porque eu faço todo dia minhas orações ou que Deus vai gostar mais de mim. Não. O que Deus quer é que cada um de nós realize aquilo que precisa ser realizado na construção de um ser humano melhor. Se fosse assim, esse Deus seria partidário. Esse Deus seria exclusivo de determinadas crenças, de determinadas atitudes. Então quer dizer que esse Deus que criou tudo o que existe, ele vai olhar com maus olhos aquele que não acredita nele, por exemplo? Não. Claro que não. Isso é uma visão tacanha, é uma visão restrita daqueles que entendem que Deus é seu, é da minha religião, é da minha concepção. Isso não existe. Deus ama a todos igualmente. Todos, quando eu falo todos, são todas as suas criaturas, em todos os reinos que existam no universo. Então, às vezes eu fico vendo, né, jogo de futebol, aí uma equipe foi campeã, mas Deus me ajudou, agradecer a Deus. Beleza, agradecer a Deus, mas e o time que perdeu? Deus puniu aquele time que perdeu? Não é um contrassenso isso? Não. Agradecer sim por todas as condições que foram dadas para o meu técnico, para mim, para a minha equipe, para que a gente conseguisse realizar aquilo que precisava ser realizado. Agradecer sempre por todas as situações que Deus nos proporciona para crescermos, para nos tornarmos pessoas melhores, apesar de todos os pesares. Na segunda-feira que vem eu vou falar sobre apesar de todos os pesares. Porque existem muitas pessoas que, em função da visão restrita que têm, acabam não entendendo o porquê de certas situações acontecerem. Como volta e meia, Paulinha, querida Peixoto, como muita gente já chegou para mim, Paulo, como é que pode, se Deus existe, como é que pode acontecer isso, barbaridades, coisas horríveis que acontecem por aí? Isso é papo para segunda-feira que vem. Mas a gente precisa ter sempre essa certeza dentro de nós. Franco, queridão, Deus
está no comando de tudo. Se não quisermos chamar de Deus, né, nós podemos chamar de qualquer outra coisa, como existem outras simbologias, outros nomes, outras denominações, mas é uma força imensa, gigantesca, de uma inteligência suprema que coordena tudo o que acontece na sua criação. Isso pode ser muito difícil para a gente entender, mas é assim que funciona. Mesmo apesar das coisas horríveis que acontecem ao nosso redor, por exemplo, aqui no nosso planeta Terra, estamos vivendo um momento denso aqui no nosso planeta, mas se nós não tivermos a certeza de que esse ser supremo, essa força gigantesca está no controle de tudo, aí nós realmente vamos estar em maus lençóis. O mal não vai prevalecer, né? Então, se o mal ainda se manifesta, é porque o bem ainda não alcançou uma condição de suplantar esse mal. Mas vai acontecer. Porque todos nós somos fadados a evoluir, a atingir níveis cada vez mais altos em termos de evolução, em termos de progresso. E é para isso que Deus nos criou. Então, a nossa relação com Deus deve ser, sim, de amor, de gratidão, não de medo, não de temor. Eu sou temente a Deus. Não, você vai temer quem te criou? Isso não existe. Deus vai ficar bravo porque eu fiz. Não, Deus não fica chateado, não fica bravo, não fica com raivinha, não fica de beicinho, não quero mais falar, quero saber mais do Paulo porque o Paulo fez isso. Não, essa é uma visão estreita da nossa relação que devemos ter com Deus. A nossa relação com Deus é aquela relação da criatura diante do Criador, da certeza de que se Ele me criou, foi com um propósito. E esse propósito é de crescer cada vez mais, com todas as possibilidades, as oportunidades que Ele vai nos oferecendo, para cada vez mais avançarmos nesse sentido. Então essa relação com Deus, ela precisa ser serena a esse ponto. Sempre agradecer por tudo que acontece. Tudo mesmo. Até porque nós sabemos que em muitas situações desagradáveis, nós crescemos muito. E se elas acontecem, é porque essa força maior que está no comando permite que isso aconteça. Faz parte do processo. Então vamos ter essa certeza, tá? Porque essa força maior não vai ficar chateadinha com a gente porque a gente não rezou. Não vai ficar chateadinha com a gente porque a gente tratou mal o fulano, o Beltrano. Não. Então, ele é muito longe disso. A gente precisa, sim, ter essa conexão cristalina, límpida. No momento que eu quiser, eu vou estabelecer essa conexão, porque Ele está presente em tudo, inclusive dentro de nós. A centelha de Deus está dentro de nós, aguardando para que nós demos as devidas condições para que essa centelha se manifeste em nós e, consequentemente, nas pessoas que nos cercam. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos viver Deus intensamente, agradecer imensamente a essa força maravilhosa que nos dá as condições de vivermos dentro daquilo que nós merecemos viver. Tá bom, meus queridos? Um beijo imenso para todos vocês, uma ótima semana, e segunda-feira que vem vamos voltar a falar nessa questão da justiça de Deus, que para muita gente é complicada de entender.